noite, igreja. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo habite ricamente no mais íntimo dos nossos corações durante todos os dias das nossas vidas, para que sejamos felizes, para que sejamos completos na Tua presença. Amém. Nessa noite eu sou muito grato a Deus por estarmos unidos no mesmo propósito, na mesma fé, no mesmo Deus, com o objetivo de acrescentarmos virtudes nas nossas vidas para que tenhamos condições de viver uma vida abençoada neste mundo que está em caos, que está conturbado, onde o maligno tem encontrado muitos lugares para a sua atuação. Mas nós somos diferentes, nós somos luz do mundo e o sal da terra. Como disse Jesus, né? Eis aí o príncipe deste mundo, ele não tem nada em mim, assim como não tem em Cristo, também não tem em nós, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você que está aí me assistindo nessa noite, dê um like aí na nossa palestra e também se inscreva no canal caso não esteja inscrito, para que esse vídeo seja divulgado a mais pessoas que também necessitam de ouvir a palavra de Deus, tem fome e sede da palavra de Deus. Nessa noite, Deus ele direcionou a uma palavra especial para que nós possamos ter uma vida segura e estável. Então, eu quero que você preste bastante atenção no objetivo dessa palestra. Conselhos para uma vida estável e segura. Então, aqui foram extraídos conselhos da parte de Deus para que nós tenhamos uma vida estável, uma vida com estabilidade e a segurança, que é o que todos procuram. Nós ouvimos pessoas dizendo, olha, fulano passou no concurso e agora está feito na vida, ele vai ter estabilidade para o resto da vida. Então é um sonho que as pessoas têm de ter então a segurança e a estabilidade. Só que tudo isso não será encontrado simplesmente em concursos, em uma vida financeira próspera somente. Nada disso vai ser encontrado nestas coisas, porque na complexidade do reino de Deus existem mais fatores que compõem uma vida estável e segura, e não é simplesmente uma oportunidade de trabalho ou aprovação em concurso público, porque muitas pessoas que passaram no concurso público, elas não existem mais. Então nós podemos perceber que a segurança não estava nisso. Mas a segurança está nos conselhos que vêm da boca do Senhor. Então, eu quero que você venha me acompanhar nas Escrituras. Tudo que eu vou passar aqui, que vem da parte de Deus, eu peço que você dê uma atenção especial. Você abra aí no teu aplicativo, ou até mesmo na sua Bíblia comum, a Bíblia feita em folhas de papel, no tablet, no celular, enfim, do jeito que você achar melhor. Mas que você possa acompanhar, possa guardar todos esses conselhos aqui, porque a aplicação deles na sua vida, na minha vida, vai produzir resultados. Então, o resultado que nós tanto sonhamos, que é o sucesso, ele está muito mais próximo de nós do que nós imaginamos. Nós complicamos as coisas, nós procuramos metodologias que não funcionam, nós procuramos conselhos que não estão na palavra e por isso somos frustrados e isso mina a nossa fé. Mas eu quero que você preste bastante atenção nessa noite e venha aplicar esses princípios da palavra de Deus, porque eu tenho certeza que quem faz isso de coração obtém o resultado desejado. Então nós vamos agora para o livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo de número 10. Preste bastante atenção nesse texto.
porque tu guardaste a palavra da minha paciência. Eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre o mundo, para provar os que habitam na terra. Então aqui o Senhor Jesus está dizendo: você guardou a palavra da minha paciência. Né? Então, quantas vezes nós estamos vendo a palavra de Deus e ouvimos as promessas, ouvimos muitos versículos que mostram que nós teremos um futuro abençoado com Deus, e às vezes nós temos uma impressão de que isso não acontece. Mas na verdade é uma questão de tempo, porque quando nós estamos em uma situação difícil, normalmente ocorre-se o processo da ansiedade. A ansiedade é aquele desespero, aquela pressa para que a coisa aconteça, e você não vê nada então de imediato e perde então a paciência na palavra de Deus e toma outras decisões que nós encontramos e achamos que está tudo certo. E na verdade aquilo não nos leva a lugar nenhum. Mas quando nós temos a paciência ela é decorrente da convicção de que você sabe muito bem que a promessa de Deus ela está sendo processada e ela há de se materializar na sua vida. Então você espera pacientemente. E aqui nesse texto diz também: como você esperou, eu também te guardarei na hora da tentação que virá sobre o mundo. Né? Então esses momentos que vêm sobre o mundo são várias estratégias para te destruir, tentações, ofertas que te induzem a tomar decisões erradas, decisões nas quais você irá se arrepender. Então, nesse momento, que é um momento que eu posso dizer que são as astutas ciladas do maligno, neste momento você vai ter então uma serenidade, um equilíbrio especial, e você vai ser preservado, porque existe uma operação do Espírito Santo que está representado em uma metáfora. Né? Então ele está dizendo: eu também te guardarei na hora da tentação. Guardar, né? Então na verdade você receberá uma proteção, porque você vai estar em pleno equilíbrio e convicção, e você vai gerar um campo, ou seja, um campo operacional onde a realidade da sua vida não será alterada. Então nós podemos perceber isso quando o povo de Deus recebeu a promessa que sairia do Egito, e Moisés então foi um instrumento que Deus usou para lançar as pragas sobre os egípcios, mas os hebreus não sofreram dano algum, porque a realidade dos hebreus era completamente diferente da realidade dos egípcios. Então, assim como Deus guardou os hebreus no Egito, naquele momento da saída, naquele momento que era uma prova, né? Então ele protegeu o seu povo, assim você também vai ter uma realidade protegida do caos, das coisas ruins que vêm e que virão sobre o mundo, porque você guardou com paciência a palavra de Deus. Você então foi uma pessoa madura, esperou o momento exato, conforme eu disse em uma palestra anterior, que existe um momento e um local certo para que as coisas aconteçam na face da terra. Então você está esperando isso com convicção, e Deus irá te proteger, e nada, nem um fio de cabelo da tua cabeça será tocado pelo mal. Por quê? Porque você definiu a tua realidade no momento em que esperou pacientemente o cumprimento da promessa de transformação da sua vida que Deus já te deu. E assim nós devemos entender que a paciência para esperar
a materialização, o processamento de uma nova realidade, ele é, então, essa paciência, ela é lucrativa, ela é uma paciência que não vai te gerar frustração. Talvez você já passou por muita decepção na tua vida, pessoas te prometeram algo, talvez disseram que iriam te ajudar, te prometeram uma vaga de emprego, fizeram muitas promessas. Então aí você já está armada ou armado com todas essas falácias que vêm aos nossos ouvidos com o propósito de causar decepção. Mas aqui não se trata de falácias de pessoas falhas, pessoas corrompidas. Aqui se trata da palavra do Criador, ou seja, de um Deus que tem poder para trazer à existência qualquer coisa. Mas tudo isso depende do processar da sua convicção em cima da palavra de Deus. Isso tudo vai trazer uma realidade diferente e você vai ser preservado ou preservada diante de todas essas coisas que sobrevêm na terra. E você será guardado, protegido, porque você tem paciência aguardando o processamento da sua convicção, que começa no mundo espiritual, no campo quântico, que eu já expliquei, e ele então vai sendo materializado, por fim, no nosso mundo material. Então o mundo material é o reflexo daquilo que você trabalhou no mundo espiritual. Então o trabalho começa lá. Você absorve a informação, espera pacientemente, e aquela informação que você trabalhou no mundo espiritual, ela se concretiza no mundo material. Assim como você liga um projetor, aí aquilo projeta na tela uma imagem de um filme, uma apresentação no PowerPoint, a gente vê muito isso nas empresas. Então, na verdade, sai do projetor e vai para a tela. Então vamos considerar que a nossa vida material é a tela e a vida espiritual é o projetor. Então, a partir do momento que você se torna paciente, coerente com a promessa, você está emitindo uma nova realidade que em um determinado tempo ela vai ser projetada no mundo material. Então eu estou sendo assim o mais claro possível para que você compreenda que o teu investimento em cima dessas informações extraídas da palavra de Deus não é em vão. Você não está sendo enganado ou enganada. Pelo contrário, essa proposta é uma proposta nobre, é uma proposta do Criador para a sua criação, a quem Ele tanto ama. A prova disso são as torturas terríveis e toda a vergonha e toda dor que o Senhor Jesus passou para que nós fôssemos abençoados. Então, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, essa é uma prova. Então, se você quiser saber se Jesus existiu ou não, você pode verificar na história, na arqueologia e na própria palavra de Deus, você vai ver que existiu e que ele passou o Calvário para que você e eu fôssemos abençoados. Eu quero agora que vocês deem continuidade comigo lá no livro de Salmos, no capítulo de número 18, versículo de número 24. Então, 18, 24. Diz assim: Portanto, o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a limpeza de minhas mãos aos meus olhos. Vamos entender esse versículo aqui. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a limpeza de minhas mãos aos seus olhos. Então, este outro conselho aqui, que você vai receber essa recompensa, está na forma que você pratica a justiça. Como é que você trata o seu próximo? Como que é que você tem convivido com o seu próximo quando precisa de algo que vai manifestar a sua justiça? Então, a pessoa precisa que você seja honesto, que você seja reto, íntegro, íntegra. Como que você é? Como que é a sua transparência com as pessoas?
Como que você trata as pessoas? É com justiça, é com retidão, é com integridade, não é verdade? Eu vejo, por exemplo, existem muitas oportunidades para a gente cair, né? Conforme eu li esse versículo do livro do Apocalipse, e é muito comum nos supermercados acontecer um tipo de tentação que muitas pessoas podem até cair, né? Quantas vezes eu cheguei no caixa ali, de repente eu paguei aquela mercadoria que eu comprei e de repente o caixa me volta então um troco a mais, né? Então eu preciso manifestar ali a justiça. É uma questão assim que parece simples, parece não ter muita consequência ruim nem nada. Me deu troco a mais, eu fiquei e tá tudo certo, né? Não, então quando eu peguei aquele troco a mais, eu disse: moça, você está me devolvendo a mais. Eu ainda até brinco desse jeito, eu vou estar comprando sempre aqui que eu vou ficar rico, né? Brincadeira, mas eu devolvi aquela quantia que veio a mais. Então houve uma justiça. Agora, e se eu ficasse calado, falar, oba, veio a mais, então eu vou ficar com essa quantia para mim e eu não vou praticar a justiça. Então, quando você faz algo assim, pratica uma injustiça, eu estou dando um exemplo simples para você ver a aplicabilidade desse princípio na vida real, né? Então nós não vamos viver as coisas antigas, vamos trazer para o momento, para a nossa vida agora, atual, para que a gente possa praticar estas verdades hoje. Então é um detalhe simples. Então eu devolvi. Mas se eu ficasse, eu estaria praticando a injustiça. Agora veja o detalhe. A minha recompensa, ou seja, o meu presente, ele depende de como eu trato o meu próximo em relação à justiça. Como que eu faço? Quando eu vou fazer, por exemplo, as pessoas que, os profissionais que são autônomos, né, vão prestar o seu trabalho para outrem, você vai cobrar a mais, bem a mais, para ganhar muito, ou você vai cobrar o justo? É outro exemplo. Na hora que você está negociando vamos supor que você tem uma casa, né? Então você vai vender aquela casa. Então você, na sua mente, você pensa: eu quero vender bem acima do valor, porque vai sobrar mais para mim e eu vou me dar bem, porque eu vou ter mais dinheiro. Então esse é o seu pensamento. Então você não pensou em quem vai comprar. Agora, se você pensa assim: não, eu vou vender a minha casa pelo preço justo. Por quê? Porque assim como eu não quero ser fraudado, lesado, eu também não farei isso ao meu próximo. Então, são detalhes simples, né, que nós precisamos estar atentos do dia a dia, porque a nossa recompensa depende desses princípios. Então, às vezes, em detalhes simples, nós estamos tropeçando e a nossa vida está um caos. E olha que situação. Imagina você ter um grande problema por causa de uma coisa simples. De uma coisa que você poderia estar fazendo corretamente, não está. Isso está te gerando transtornos, está te gerando uma vida totalmente insegura, instável. Por quê? Porque a prática da violação da justiça te gera instabilidade e insegurança. Então tudo isso você pode mudar. Mudando o quê? A projeção. Então o que é a projeção? A projeção é o que você é por dentro. Então o que você é por dentro projeta para a sua vida do lado de fora. Então você vai tratar no mundo espiritual, no seu mundo interior, a sua consciência espiritual e vai gerar a realidade que você quer viver. Então, por isso tem aqui esse conselho. Portanto, o Senhor me recompensou, disse o salmista Davi, conforme. Conforme é uma palavra muito interessante porque ela é uma palavra plástica. Ela se conforma a uma situação ou alguma coisa em relação a outra. Então é uma palavra
de adequação. É uma palavra que traz uma forma de acordo com o que você quer. Então, conforme a minha justiça. Então, o seu presente, ele vai vir no formato da sua justiça. Pegou? Pegou isso no teu coração? Então, olha só, o seu presente, ele vai vir embrulhado, preparado, do jeitinho da sua justiça. Então, o que você vai fazer? Não se condene, tenha paciência consigo mesmo. Todo mundo erra. A gente nasceu numa sociedade brasileira, sociedade que infelizmente tem os seus sintomas de corrupção, nós sabemos disso, mas nós não precisamos viver como a sociedade vive. Nós temos que viver a realidade que nós vivemos em Cristo. Então, o seu presente, ele vai estar embrulhado e o conteúdo, tudo vai estar de acordo com a sua justiça. E depois ele disse também, conforme a limpeza de minhas mãos, aos seus olhos, não é aos nossos olhos, aos olhos de Deus. Então o parâmetro não é o nosso. A gente fala assim, não, mas isso aí, aos meus olhos está tudo certo. Mas se fosse assim, nós não precisaríamos usar a palavra como um parâmetro, como um exemplo, como um norte, como uma direção. Então, nós temos que compreender que a nossa vida, ela deve ser pautada em cima do parâmetro dos olhos do Senhor. Então, como está a minha vida em relação aos seus olhos? Então, aqui ele está falando da limpeza das mãos. Então, quantas pessoas têm as mãos sujas? É também uma metáfora, porque as mãos, ela é usada para negociar, ela pode ser usada para a violência, ela pode ser usada para salvar. Vamos dizer, aqueles salva-vidas que ficam nas praias, então as mãos deles naquele momento são usadas para salvar vidas que estão afogando. Já, por exemplo, os malfeitores, as mãos são usadas para derramar sangue. Então, as mãos representam aqui, nessa metáfora, as obras. Então, qual é o teor das nossas mãos em relação aos olhos de Deus? Elas estão sujas ou elas estão limpas? Porque isso também vai influenciar no nosso presente. Né? Qual o presente, qual o tamanho, qual o valor que nós vamos receber de recompensa, né? Qual é o tamanho dele? O tamanho dele está de acordo com a limpeza das minhas mãos e com a justiça que eu tenho praticado. Então, a dimensão do seu presente, da sua realidade, está de acordo com esses dois parâmetros, né? Juntando com o anterior que eu disse, né? Então a gente vai somando aqui princípios que a gente deve roteirizar as nossas vidas para que tenhamos uma vida agradável, uma vida abençoada, claro. Ninguém quer viver uma vida sofrida. Aí no versículo de número 25, nós podemos ver uma analogia mais explícita, mais clara, para que nós tenhamos a compreensão da forma que nós devemos viver neste mundo, né? Aí ele diz aqui, né, depois de ele explicar isso que eu acabei de falar, ele diz assim, com o misericordioso te mostrarás misericordioso, e com o homem reto te mostrarás reto, com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu salvarás o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abaterás. Então, depois da explicação do versículo de número 24 e da analogia do versículo de número 25, nós então entendemos a causalidade, ou seja, as causas e os efeitos. Aí nós teremos como estabelecer parâmetros para a nossa conduta,
e aí nós não cometeremos mais a violação. A violação dos princípios provoca então uma realidade distorcida, uma realidade deformada, porque quando você viola os princípios, você projeta uma realidade que você não quer viver. Então, tudo que nós queremos viver, nós devemos então projetar dentro de nós para com os outros. Por isso que eu sempre disse que aqueles dois, os maiores mandamentos da palavra de Deus, em primeiro lugar, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua inteligência, de todo o teu coração, com toda a tua alma. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, tudo no reino de Deus depende desses dois mandamentos. Então, aqui nós podemos ver a aplicação, porque se eu sou misericordioso, o Senhor me mostrará misericordioso. Mas se eu sou perverso, ele se mostrará indomável. Então, quando eu pratico esses dois versículos que eu acabei de falar, como consequência eu não violo estes. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, então eu amo a Deus acima de toda violação de conduta, acima de toda transgressão, acima de todo comportamento que não o agrada. E se eu sou honesto, se eu tenho mãos limpas, é porque eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Então, viu como é que tudo depende daqueles dois? Né? Então, todas as coisas estão interligadas. Tá? Então, esses princípios, vamos dizer assim, seria a decomposição das forças que estão embutidas no primeiro e no segundo mandamento do Senhor. Então tudo isso sai lá de dentro, tudo está interligado. Então nós precisamos compreender claramente que a ação de Deus para conosco está de acordo com o nosso comportamento para com os outros e para com Deus. Então, se eu amo a Deus, eu amo os outros, porque Deus quer que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Então, tudo é interligado. Então, quando tem a prática desses princípios, a realidade muda. Porque muita gente busca, às vezes, fala, não, eu vou orar muito, eu vou ficar glorificando, eu vou cantar muitos louvores, porque a minha vida vai ser transformada. Mas se você não deixar de praticar a impureza das mãos, a justiça e também a integridade, aqui ele disse a misericórdia, também disse a pureza. Então, se você deixar de fazer essas coisas, não adianta louvar, não adianta bater palmas, não adianta Santa Ceia, não adianta nada. Por quê? Porque estes princípios que eu li, eles estão embutidos nos dois mandamentos e toda a lei depende dos dois. E se você tirar aqueles dois, você não tem nada. Viu? Aí você perde tempo, se desgasta e gera decepção. Deus nunca me abençoou, estou cansado, fui na igreja, fiz isso, fiz jejum, participei da corrente, fiz não sei o que, campanha, fui num lugar lá que tinha uma pessoa que revela tudo, revelou que eu ia me dar bem e não me dei bem nada. Então, o que acontece? Tudo isso porque você está violando princípios e toda a sua realidade depende deles. Então, isso é algo muito sério. Mais à frente nós temos aqui o versículo de número em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo de número 10. Tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção. Esse princípio aqui também ele é muito forte. Então eu estou deixando tudo aí com as referências, tudo certinho. Se você quiser anotar e fazer disso um roteiro, né? Coloca lá, você lê. Você tem uma referência da sua vida em relação a esse texto, né? Esses versículos estão sendo aqui falados, né? Então vamos lá. Porque aquele que deseja amar a vida
e contemplar dias bons. Refreia sua língua do mal e os seus lábios para que não falem maliciosamente. Então, qual é o nosso sonho? Não é ter dias bons, dias felizes, não é amar a vida, viver aquela vida maravilhosa. Só que isso não acontece, né? As pessoas estão contristadas, estão decepcionadas. Quantas pessoas dentro da igreja sofrendo, gemendo? Então, isso tudo precisa ser verificado. Tudo. Porque um praticante dos princípios de Deus, com integridade e retidão, ele vive uma vida diferenciada. Claro que vive. Senão a palavra seria mentirosa. Então, se você não fizer o teste, se você não fizer a prática, e você não fizer isso pacientemente, sabendo que isso está sendo agora projetado no mundo espiritual e vai chegar no mundo material, se você não fizer isso, não tem como sua vida ser transformada. Porque você vai continuar violando princípios e a tua vida vai continuar distorcida. É uma realidade distorcida, de acordo com a distorção da sua conduta em relação à palavra de Deus. Aí veja bem, refreie sua língua de falar maliciosamente. Então, quando você tem a boca controlada, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está no meio de uma rodinha e começa a falar coisa engraçada, a gente embala e fala mal dos outros, e fala besteira, e a pessoa está precisando de uma palavra de esperança, a gente vai e fala que não tem jeito, e você está lascado, é assim mesmo. Então aí é aquele comportamento natural do homem sem Deus, é isso que a gente conhece aí do dia a dia. Então quando a gente está nesse frenesi, nessa forma de vida, falando que não deve, falando coisa ruim, amaldiçoando, aí isso aí vai também distorcer a nossa realidade e nós vamos viver uma vida que nós não queremos. Tudo porque está tendo violação de princípio. Entende? Então às vezes você está procurando o seu sucesso em outro lugar. Eu vou mudar de igreja. É porque o pastor da minha igreja é ruim. Não é nada disso, é você. Entende? O chamado de Abraão foi um chamado de introspecção. Conforme eu falei lá atrás, em outras palestras, falei sobre o chamado de Abraão. Então, ele foi tratado no seu interior e durante o tratamento ele foi se convertendo à palavra de Deus, e tanto é que ele edificou um altar dedicado ao Senhor na trajetória que ele estava indo para a terra que manda leite e mel. Né? Então ele estava indo para a terra que eu lhe mostrarei. E ali ele ergue então o altar dedicado ao Senhor. Durante o caminho, a vida dele foi mudando. Tanto é que quando Ló escolheu um lado, ele foi para o lado que aparentemente era pior. Ele se tornou o homem mais rico de toda a região. E ele não aceitou a ajuda de ninguém. Ele disse até para Kedorlaomer o seguinte: eu não vou aceitar nada para que você não diga que você me enriqueceu, porque a glória é toda do meu Deus. Então tudo isso nós temos que entender, que a introspecção, a nossa análise interior, ela é muito importante. Corrigir os erros internos, nós estamos corrigindo os externos, porque o interior se projeta no exterior. O que está fora é exatamente o que está dentro. Então, isso você não pode esquecer nunca na sua vida. E a palavra de Deus, continuando aqui, eu li o versículo número 10, aí tem aqui o versículo número 11, extremamente importante. Aparte-se do mal e faça o bem, que busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações, mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. E quem vos fará mal, se fordes seguidores daquilo que é bom? Então, veja bem aqui. Aqui acabou de fechar com chave de ouro. Ele está dizendo, aparte-se do mal. Então, tudo que é mal, tudo que é ruim, que vai prejudicar, tudo que não presta, tudo que é prejuízo para a vida alheia, o que você vai falar vai edificar, o que você vai comentar de uma pessoa que não está presente, para escarnecer. Então, veja isso, dê uma olhada nisso aí. Então, olha essa parte. Então, afasta-se disso, porque isso é o mal. Faz o bem, ajuda as pessoas, pratica o amor altruísta, faça o bem e busque a paz, busque as coisas harmoniosas,
busca a paz, eu quero todo mundo bem, eu quero as pessoas bem, eu contribuo para isso. Né? Talvez você for para o trabalho, abençoa as pessoas que estão no teu trabalho, todos. Aí tem aquele que é chato, abençoa ele. Ele é chato, tudo bem, mas abençoa ele. Né? Você não precisa ficar lá escutando a sua chatice, mas você não vai se levantar contra e maltratar e fazer justiça com as próprias mãos. Não, tem que ter sabedoria para navegar nessas águas. Então, não se envolva em conflitos, discussões, brigas, não. Então, abençoa, eu determino esse ambiente aqui, é paz. Busca a paz. Eu determino a paz sobre o ambiente de trabalho. E vai transformando aquele ambiente pela renovação da sua mente. Isso precisa de paciência. Precisa de um tempo para processar isso aí. Chega lá e fala, mas eu falei hoje de manhã e não mudou nada. Então, você não está respeitando o tempo. Né? Então, você precisa compreender bem isso. Então, busque a paz. Siga. Aí ele diz, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos abertos às suas orações. Então lembra da justiça que eu falei? Então quando você entra nesses procedimentos, nesses princípios, aí qualquer coisa que você precisa, aquelas coisas que você pediu a vida toda, nunca saiu, aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, aí você ora e no estalar de dedos aquilo já acontece, começa a ver as mãos de Deus em seu favor e tudo fica diferente, você vai ser uma pessoa alegre, completa, com respostas de oração. Quando a gente é respondido por Deus, a gente se sente amado, a gente se sente filho de Deus mais ainda. Mas para alcançar isso nós precisamos observar esses princípios. E aí no versículo de número 13, olha o que está dizendo esse versículo. E quem vos fará mal? Eu não estava falando de uma vida segura? Você não quer segurança? Você não quer proteção? Aqui está dizendo assim, e quem vos fará mal? As pessoas não querem segurança, não é do mal? Não, eu quero ter uma vida estável. Por que ele quer ter uma vida estável? Porque ele não quer passar falta. Porque imagina, você está ganhando bem, uma hora para outra você entra num vale de miséria e fica lá. Não. Ou então você está vivendo uma vida tranquila e de repente um assaltante entra na tua casa e revira tudo, e limpa tudo, te tranca lá num quarto lá e leva tudo, você passa maior terror da sua vida. Será que é isso? As pessoas não estão querendo segurança? Não estão querendo estabilidade? Então, aqui está dizendo, e quem vos fará mal se fordes seguidores daquilo que é bom? Em outras palavras, quem vai fazer alguma coisa contra você se você observa e é seguidor dos princípios de Deus que está sendo falado aqui? Quem vai te fazer mal? O que vai acontecer de ruim na tua vida se você observa os princípios de Deus? É isso. O seu sonho não está dentro disso aí? Então, observa os princípios. É simples. É você e a palavra. Não precisa muita coisa. Lembre de Maria. Maria, assentada aos pés de Jesus, ouvindo o que ele ensinava. E ele disse, Maria escolheu a melhor parte, essa não lhe será tirada. Se você começar a ouvir Jesus, ouvir os seus princípios e ter ali a dedicação de praticá-los, ninguém vai te tirar dessa posição. Quem vai te fazer mal? Quem vos fará mal? Se você é um seguidor daquilo que é bom. Está aí. Guarda essa palavra, isso é ouro. Isso aqui vale mais que qualquer pedra preciosa. Isso é riqueza pura. Você usa isso e muda a tua vida. A confirmação de que Pedro estava certo está em Salmo 34, versículo de número 12. Olha tudo que eu disse ali de 1 Pedro, vê se não está em perfeito alinhamento. Porque Pedro ele era observador de quê? Da palavra, das Escrituras, certo? Porque o Messias diz, convém acontecer comigo que de mim está escrito, na lei
nos profetas e nos salmos. Então, ele ensinava a ler as Escrituras. Aí Pedro continuou observando. Agora vamos ver o que diz as Escrituras que Pedro estava lendo. Olha só. Que homem é aquele que deseja a vida e ama muitos dias felizes para que possa ver o bem? Então, é o versículo número 12. Isso aqui eu estou lendo em Salmo. Não está igual 1 Pedro 3,10? Não é o mesmo assunto? Não é a mesma visão? Por quê? Porque as Escrituras estão alinhadas. O Novo Testamento está alinhado com as Escrituras. Tá? Então, veja bem, Escritura é a lei, o profeta e os salmos, correto? Que Jesus falou. E aqui no Novo Testamento, eles estão alinhados com as Escrituras. Ele está testemunhando que aqueles princípios lá, eles são verdadeiros. Ele está confirmando aqui, muitos anos depois. Então veja bem, que homem é aquele que deseja a vida e ama muitos dias para que possa ver o bem? Versículo número 13. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar malícia. Não é a mesma coisa que está escrito lá em cima? Refreia a sua língua do mal e os seus lábios para que não falem maliciosamente. É a mesma proposta. Aí versículo de número 14. Afasta-te do mal e faz o bem. Busque a paz e persegue-a. Agora veja lá em cima, versículo número 11. Aparte-se do mal e faça o bem. E busque a paz e siga. Não é a mesma coisa? Aí veja bem aqui agora o versículo número 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para o seu clamor. Aí agora vê o versículo número 12, lá de 1 Pedro, capítulo 3. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos abertos às suas orações. Então é a mesma proposta. Eles estão falando a mesma coisa. Então isso é algo comprovado. Então Pedro viveu isso e o salmista Davi viveu isso. Então nós temos aqui duas testemunhas nobres. Eu não estou falando de qualquer um. Estou falando do apóstolo Pedro e do salmista, que era o rei Davi. Então, todos dois viveram isso. Eles experimentaram isso. E agora é a sua vez, a minha vez e de todos que quiserem. Aí veja bem aqui. Ele diz aqui, no versículo número 16, que é o Salmos que eu estou lendo. A face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal, para cortar fora a sua lembrança da terra. E lá também está escrito lá no versículo de número 12, mas a face do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Então é o mesmo assunto, é a mesma coisa que eles estão falando. Então ambos viveram essa realidade, estão confirmando isso na Bíblia. Aqui eu estou lendo o depoimento de Davi, através de uma música, que é o Salmo, e o depoimento do apóstolo Pedro, através da sua carta. Então, ele estava mandando uma carta confirmando o que ele estava vivendo. Qual é a consequência de você observar os princípios. Então você vê que tudo está alinhado. E para fechar, tá? Eu não vou ficar falando muito, porque quando a gente fala demais, a gente perde um pouco o conteúdo, né? Fica ouvindo muito. Então eu vou fechar aqui com a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo de número 58, a partir do versículo de número 9. Eu vou ler do 9 ao 11, não vou ler muitos versículos não, para te marcar mesmo, para você ficar bem informado, bem orientado, porque agora daqui para frente a responsabilidade é tua. Então tu chamarás e o Senhor responderá. Tu clamarás e ele dirá: aqui eu estou. Se tu removeres do meio de ti a opressão, o dedo ameaçador e o falar arrogante, e se tu dilatares tua alma para o faminto e satisfazeres a alma aflita, então a tua luz crescerá dentro das trevas, e tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente e satisfará tua alma na seca e dará vigor a teus ossos, e tu serás como um jardim regado e como um ribeiro de água
cujas águas não faltam. Agora fechamos com chave de ouro. Então, nós precisamos remover a opressão. Será que o nosso jeito, nós estamos tratando as pessoas bem? Às vezes você é um empresário, uma empresária. Como é que você está tratando aquele que trabalha para você? Você oprime? Se você não fizer isso, eu vou te cortar, hein? Se não cumprir a meta, é rua. Talvez você está oprimindo, você está ameaçando. Você está seguindo o jeitinho do mundo, quando na verdade nós devemos tratar as pessoas com respeito, com dignidade e com amor. Tá? Então nós precisamos prestar atenção como nós estamos tratando as pessoas. É claro que existem pessoas que não querem trabalhar. Às vezes tem um funcionário que não quer. Aí já é uma outra situação. Mas estou dizendo, normalmente, como que você trata as pessoas? Como que você cobra as pessoas? Você oprime, você ameaça, você aponta o dedo, né? Isso tudo nós temos que observar. Tá? Então veja bem, se removeres do meio de ti a opressão e o dedo ameaçador e o falar arrogante, né? Eu já vi muita coisa. As empresas, a pessoa chega para falar com o outro que nem com um cachorro se deve falar daquele jeito. Então isso tudo pesa contra. Então aquele que faz isso, ele cria uma realidade que ele não quer viver. Mas isso é injusto. Então olha como você faz com os outros. É isso que você está projetando para você mesmo. É só mudar. É só amar as pessoas. Aí o Senhor está dizendo assim, se você dilatar a tua alma para o faminto, satisfazer a alma aflita, então a tua luz crescerá dentro das trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Então quando você ama, quando você considera, quando você ajuda, quando você ampara, quando você satisfaz a alma faminta, então você pode estar na escuridão, vai acender uma luz tão violenta que vai parecer o meio-dia. Olha que metáfora. Imagina se numa escuridão, de repente o sol aparece. Nossa, que alívio. Vou poder andar, não vou tropeçar. Vou poder viver agora em paz. Então, isso tudo, Deus está dizendo assim, Ele está fazendo uma comparação extremamente poderosa. Ele está dizendo treva, porque você não vê nada. Quando você fizer isso, você vai passar a ver tudo. Tudo vai mudar. Então você sai das trevas para a luz. E depois ele diz o seguinte, Ele vai te guiar continuamente e satisfará a tua alma na seca. Então se você estiver num lugar seco, como diz também em outra passagem no próprio livro de Isaías, Ele vai sustentar você em fartura, ainda que você esteja morando em uma terra árida. Tá? Se estiver num lugar que não dá nada, você vai ter a sua parte sim, porque quem garante isso é o Senhor. E depois ele está dizendo, e tu serás como um jardim regado, como um ribeiro de água cujas águas não faltam. A água representa vida. A água também prefigura Cristo. Não vai faltar nada. Onde tem água tem vida, tem tudo. A água é vida. Então preste bastante atenção. A sua vida depende de como você vai, a partir de hoje, observar esses princípios. Então todas as referências que foram ditas nessa noite, eu te aconselho, não obrigo a ninguém, porque isso não é de Deus. Você tem o livre-arbítrio. Mas eu aconselho a sua observação em cima desses princípios vai te proporcionar uma vida que você não vai se arrepender de vivê-la. Você será uma pessoa mais feliz, você vai ser uma pessoa magnífica. Pense nisso. Então eu deixo aqui o meu abraço, que Deus te abençoe, te ilumine e que você reflita em cima da palavra dele e viva uma vida maravilhosa. Esse é o meu desejo e eu oro por isso e eu trabalho para isso. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro em nome do Senhor Jesus.